Olá a todos. Pessoal, vamos para o 26º vídeo sobre a palavra apostasia. Deixando claro que esse 26º vídeo, né, fora os dois últimos vídeos que eu fiz, né, que foram vídeos, né, que como uma crítica, né, as falas, né, do professor e pastor Carlos Augusto Varlati, num debate que ele participou com o professor Matheus Rangel na rádio Musical FM 105.7 pelo YouTube. Então, deixando claro, esse é o 26º, sem contar esses dois últimos vídeos, né? Então, hoje eu vou falar, para ganhar tempo, antes de tudo, eu vou deixar aqui um vídeo como lembrança, né? Mas para os mais antigos, que certamente vai servir também de apoio para os jovens, né? É um trechinho curtinho, poucos minutos, não sei se é de dar uns 3 minutos, sei lá, do pastor saudoso, ainda ele prega ainda nos Estados Unidos, pro pastor Jimmy Swaggart. Eu vou deixar um vídeo curtinho e depois eu continuo, tá bom? 1 Tessalonicenses capítulo 4, começando com o versículo 16, o apóstolo Paulo escreve e diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos juntamente com eles seremos arrebatados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Agora, nós já tivemos todo tipo de deviação de doutrina a respeito da vinda do Senhor. Alguns nos dizem que nós temos que passar por grande tribulação e os cristãos serão purificados nessa grande tribulação, mas isso não é bíblico. A Bíblia nos diz que nós somos purificados pela palavra. E eu gosto da maneira que o irmão Warb diz: vamos deixar o purgatório para os católicos. Você não pode, Paulo disse que então conforte uns aos outros com essa palavra, e você não pode confortá-los dizendo que eles têm que passar por um inferno na terra. E as escrituras dizem abertamente que nós não somos designados à ira. Deus não nos designou para a ira. Então, pessoal, os mais antigos acho que vão matar as saudades, né? E vocês viram como é simples na palavra de Deus. E que sirva de alerta, né? As pessoas que foram bem ensinadas, né? Que a igreja não passa pela grande tribulação, para que não caiam no engano, né? Eu vejo claramente como engano isso. O chamado pós-tribulacionismo, que é para mim, ao meu ver, né? É uma artimanha satânica, né? Sim, eu sinto muito se ofender alguém, né? Mas eu vejo claramente como uma artimanha satânica. É um meio que o inimigo proporciona um topor, né? Para as pessoas não se prepararem, não estarem sempre atentas, né? À volta de Jesus. E eu acho impossível, ainda mais numa época como hoje, né? Vendo que todo o cenário mundial do que está acontecendo, e também, né,
o pessoal hoje em dia tem muitos termos técnicos para termos bonitos, para tirar todo o brilho da palavra de Deus, toda a simplicidade e eficácia da palavra de Deus, né? A eficácia do sofrimento de Jesus, o que ele fez, né? E as pessoas vêm com... Infelizmente, né? São denominações que detêm, né? Grandes faculdades, né? Que geralmente só ricos conseguem estudar, e eles vão formando opiniões, os dons cessaram, Jesus não vem logo, não existe arrebatamento, aí eles são confrontados, né? Existe arrebatamento, mas você percebe que não há uma firmeza, sabe? Para eles é muito mito, a palavra de Deus mas não é. Então, acho que vocês entendem, muitos estão entendendo o que eu quero dizer, né? Para não ser mais direto ainda. Então, acho que essa passagem, esse textinho curto do Jimmy Swaggart, né? Eu tenho certeza que vai fazer muitos dos antigos, né, principalmente, acordarem, despertarem, né? Não caírem nas falácias, né? Aquele jeitinho habilidoso de ir tirando todo o brilho da palavra de Deus, né? Porque, vamos ser sinceros, eu fui criado na Assembleia de Deus, pastor Alfredo Requidal, quem conheceu sabe da qualidade do ensino que ele tinha, né? E o interessante é que eu estou com 65 anos, indo para 66, e eu acho que tem tudo a ver também com o tipo de ensino, né? Um tipo de ensino secular também, que era muito mais exigido, a gente ler, ir em bibliotecas, ler, fazer resumo, tanto de todos os tipos de literatura, poesia e todo tipo de leitura. E as pessoas hoje em dia parece que não sabem interpretar o texto por si só. Precisa de comentários, né? Esse é o grande perigo das Bíblias hoje em dia. Tudo bem, comentário ajuda bastante, na parte histórica, geográfica e tal, mas a gente percebe que as pessoas estão considerando os comentários das Bíblias como se fosse escritura. E queira ou não queira, as Bíblias elas foram traduzidas por grandes estudiosos. A sua grande maioria, grandes estudiosos. No passado, a pessoa para se formar um professor de grego, de hebraico, a pessoa estudava, ralava bastante. Eram estudos assim, o estudo era muito assim, exigido, né? A gente por meio ponto repetia de ano. No meu tempo eu peguei o finalzinho da saída do latim, mas eu peguei música, francês, inglês e que mais artes, e por meio ponto você repetia de ano, geometria, era uma exigência tão grande, eu cheguei a ter puxão de orelha por errar a tabuada. Então imagina a pessoa para se formar em grego, em hebraico, era puxadíssimo, era anos e anos e anos ralando, lendo. E hoje em dia a gente vê pela internet, claro, existem os autodidatas, né? Claro, a gente sabe reconhecer, mas a grande maioria, a pessoa faz um cursinho de grego, de 6 meses já é professor. Meu Deus do céu, eu não entendo isso. E começam a ensinar cada besteira. Eu reconheço, claro, existem os professores, a gente conhece, a gente acompanha vários professores de grego na internet, mas eu também observo que alguns mal sabem ler português, falam português errado e são professores de grego, de hebraico. Então, assim, eu até
cortei o assunto. No meu tempo, a gente tinha uma Bíblia simples, que só tinha no máximo algumas ligações com o Antigo Testamento, a gente sabia entender o texto, né? E hoje em dia as pessoas estão sendo levadas por assim, preceitos dogmáticos, né? Conforme a igreja, a denominação, você não pode crer nos dons, você não pode nem pensar em arrebatamento antes da grande tribulação. Outra coisa, as pessoas nem sabem o que é a grande tribulação. Eu vejo pastores que são renomados confundir grande tribulação com o sofrimento que todo mundo sofre no mundo hoje em dia, perseguições, até com morte, claro, mas Jesus falou que vai ser um acontecimento que nunca houve e nunca haverá. E eles fazem uma manobra e vão reduzindo essa grande tribulação a perseguição, até com morte, claro, mas eles querem dizer que é a mesma coisa. Meu Deus, a grande tribulação é a ira de Deus contra a terra, vai ser uma coisa assim catastrófica. Deus vai quase exterminar praticamente a raça humana, só ler o Antigo Testamento, né? Então vocês percebem que muitos estão indo para o ralo, partindo para o descuido da volta de Jesus por causa dessas termos técnicos bonitos. As pessoas são enredadas por esses termos, né, claro, e as pessoas acham bonita e, meu Deus do céu, eu perco até as palavras. Então, por isso que eu coloquei esse trechinho do Jimmy Swaggart, para os antigos relembrarem a simplicidade do Evangelho, não se esquecer do sacrifício de Jesus, que foi suficiente, né? Não queiram andar de valente, né? Querer enfrentar o anticristo, você não vai nem conhecer o anticristo, segundo a palavra de Deus. Então fiquem calmos, não caiam nessa onda, né? Existe na internet uma onda agora de pessoas se preparando para enfrentar o sistema do anticristo, fazendo bunkers, comprando armas. Meu Deus, é um absurdo tão grande. Eu perco até as palavras. Então, vamos seguir aqui. Eu vou citar uma obra aqui, um livro chamado, o título é A Recepção Teológica de Ticônio, de 2 Tessalonicenses 2, 3 até 12, para a editora Mohr Siepeck. História da Exegese Bíblica, né, número 4. O autor é esse aqui, eu fiz uma... Karol Piotr Kurpa. Até coloquei a foto dele aqui. Então, nesse livro, ele faz uma abordagem interessante. Depois eu vou puxar outros ganchos, né? Antes de tudo, né, eu vou citar aqui quem foi Ticônio. Ticônio, ele foi um escritor donatista africano do século IV, que parece ter exercido alguma influência sobre Santo Agostinho. Ele defendeu uma forma mais moderada de donatismo do que os parmênios. Os parmênios vêm no caso, Parmênio foi um bispo donatista do norte da África, sucessor de Donato, né? E ele admitiu uma igreja fora de sua própria seita e recusou o rebatismo de católicos. Parmênio escreveu uma carta contra ele, que Santo Agostinho cita. Aqui tem a carta, mas não vem ao caso agora. Por outro lado, quase tudo que sabemos dele aparece em Genádio. Eu coloquei esse aqui só como para não ficar no vazio. O donatismo é uma doutrina religiosa fundada por Donato, que foi bispo de Cartago durante o século IV, que segundo ele defendia um tratamento bem rigoroso para os cristãos que haviam
fraquejado durante a perseguição do imperador romano Diocleciano. Isso foi reprovado pela Igreja Católica. E o autor aqui é Carol, que fez esse livro, ele é nascido em 1981. Em 2009 ele terminou o bacharelado em teologia na Universidade Pontifícia Salesiana, em Jerusalém. Em 2014 ele fez uma licenciatura em Sagrada Escritura pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma. De 2014 a 2017 foi professor visitante de Novo Testamento no Studium Theologicum Salesianum. Em 2021 fez doutorado em Teologia Bíblica na Universidade de Regensburg. E desde 2021 é professor adjunto da Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Salesiana de Roma. Aí ele vem tratando aqui eu peguei um trechinho aqui na página 166 e 167, ele tratando da palavra dissécio, porque a palavra dissécio foi a tradução da palavra apostasia na Vulgata Latina, mas antes da Vulgata Latina existia a Vetus Latina, que eu já mostrei para vocês. Aqui eu tenho alguns fascículos, né? Principalmente abordando Tessalonicenses. É um livro grande, são fascículos, né? Fascículos. Eu peguei aqui alguns e eu já mostrei em vários vídeos, né? E ele vai citar aqui. Então ele vai tratar aqui na página 166, ele vai começar a tratar da palavra dissécio, que foi a palavra escolhida por Jerônimo na Vulgata Latina. E a palavra dissécio significa retirada ou partida. Então ele começa dizendo assim, né? Quer dizer, eu peguei como se diz, o bonde andando, né? Ele fala: o autor de 2 Tessalonicenses nos informa que a vinda do Senhor deve ser precedida não apenas pela revelação do homem do pecado, mas ele coloca também, mas a palavra, o texto fala antes, vem a apostasia. E o versículo fala assim, né, o trecho que ele vai pegar aqui: ninguém vos engane de modo algum, porque aquele dia não virá, o dia do Senhor, claro, a menos que venha primeiro a apostasia, e o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aí ele fala assim, o artigo definido de apostasia sugere que os tessalonicenses estavam familiarizados com este evento futuro, conforme o versículo 5, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ou pelo menos este conceito era conhecido por eles. O substantivo não ocorre em nenhum outro lugar nos escritos de Paulo. À luz do contexto do Antigo Testamento, onde a palavra apostasia tem um caráter principalmente religioso, deixando claro o seguinte: quando ele fala aqui Antigo Testamento, ele está falando da Septuaginta. E a Septuaginta foi tradução do hebraico para o grego. O Novo Testamento não, o Novo Testamento foi escrito em grego. Tem essas nuances. Infelizmente são poucas pessoas que captam essas coisas, né? Mas não vou focar agora nisso. À luz do contexto do Antigo Testamento, onde a apostasia tem um caráter principalmente religioso, o significado aqui provavelmente se refere a uma rebelião contra Deus, provavelmente, sem excluir uma revolta civil ou política. Alguns estudiosos modernos consideram os judeus, com sua futura e decisiva rejeição do Evangelho, como os participantes desta apostasia. Aí já começa aquela construção meio esquisita. Outros pensam sobre os apóstatas de dentro da comunidade cristã da fé. Outros ainda veem esse termo de forma mais geral,
como a rebelião da criatura contra o Criador. Eu não sei de onde eles tiram essas coisas, meu Deus. Alguns exegetas entendem reapostasia, ou reapostasia, como dizem os estudiosos, né? Mais exigentes, apostasia, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3b, parte B, como uma partida, em referência ao repentino arrebatamento dos crentes imediatamente antes do período de 7 anos de tribulação. Então fica claro aqui, né? Ele fala, alguns exegetas entendem a apostasia em 2 Tessalonicenses como uma partida em referência ao arrebatamento antes da grande tribulação. Aqui ele colocou só tribulação, mas é a grande tribulação. Aqui ele cita um teólogo, né, chamado Tobias Niklas, acho que é alemão. Ele é cátedra de exegese e hermenêutica do Novo Testamento, na Universidade de Regensburg também, na Faculdade de Teologia Católica. Segundo ele observa, né, que essa apostasia não precisa necessariamente ser entendida como consequência da opressão ou perseguição da comunidade, mas também pode ser baseada no fascínio que emana do adversário escatológico, o anticristo, que seduz a congregação. Aqui, sorrateiramente, né, eu já vi também... Tem várias bíblias que os comentaristas eles invertem a sequência. Eles vão fazendo um malabarismo e o apóstolo Paulo falou que vem a apostasia e depois o homem do pecado. Eles vão fazer... muitos comentaristas, até em bíblias, né, existem comentaristas falando que a apostasia vai ser provocada pelo anticristo. Olha como é que funciona a coisa. Então, pulando essa parte aqui, vamos para a página 167, retomando o livro. Ele fala assim, nas versões latinas antigas, no caso a Vetus Latina, não na Vulgata, a Vulgata traduziu a palavra a apostasia por disseste, que significa partida retirada. Nas versões latinas antigas, que é a Vetus Latina, encontramos várias traduções da palavra apostasia, o que sugeriria uma compreensão diferente desse termo. O tipo de texto X, eu vou explicar depois, o tipo de texto X tem da sigla, no caso, vou completar, o tipo de texto com a sigla X tem abscessio, que significa ir embora, separar. Você vai no dicionário latino, apartamento, né? Apartar, separar. Então, aqui ele coloca só ir embora, separar. O tipo da sigla D tem a refuga, que significa fugir para longe. E os do tipos J e V, das siglas adotadas J e V tem dissestio, que é retirada, partida. E tipo I tem defectio, que ele coloca como rebelião. Só que a palavra defectio em latim, segundo Cícero, pode ser desaparecimento ou falta. E o interessante é que o latim é uma língua muito exata. Existe a palavra exata para rebelião. Então, isso fica para depois. Então, assim, eu vou tornar a mostrar isso aqui. Vou pegar a parte que tem o versículo 3, da Vetus Latina. Quando ele fala siglas, né? Esse aqui é um estudo muito avançado, existem muitos detalhes, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele fala assim, do tipo X, D, I e V. Tem dissessio, abscessio, refuga, defectio e dissessio. Isso aqui eu estou estudando, é muito complexo.
e são páginas grandes, 35 centímetros de altura. São muitos detalhes. Então eu vou repetir aqui. Fala, o tipo de texto X, né, que ele cita ali, tem abscéssio. O tipo D, refuga. Tipos J e V, dissécio. E o tipo I, defectio. Aí ele fala assim, portanto, o significado dado à palavra apostasia no versículo 3b, né, parte B, condiciona a interpretação do versículo 7c, segundo ele. Nas versões de Tertuliano e Irineu, vou mostrar depois, encontramos abscéssio, mas nos escritos de Ticônio encontramos um uso constante da palavra dissécio. Ambas as variantes levam à ambiguidade que torna o entendimento mais complicado. Eu ia ler mais coisas, mas acho que já é o suficiente. Para vocês, para os mais céticos entenderem que a palavra apostasia ela foi traduzida. Porque eu vejo muita falácia. Eu observo os expoentes, né, que negam o arrebatamento antes da grande tribulação e eu percebo, eu venho seguindo esses expoentes, né, há muito tempo, né, há anos, né, e eu percebi que de uns tempos para cá, muitos pré-tribulacionistas de destaque estão aderindo, né, graças a Deus, estão aderindo à interpretação de apostasia como partido da igreja, graças a Deus. E para quem não acha que é brincadeira, né? Tivemos aqui o falecido Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, né? Ele estudou junto com o Wallace, né? Estudou grego junto com o Wallace. E o próprio Wallace dá testemunho dele, que é um exímio conhecedor do grego, né? E ele concorda com a apostasia sendo partida, retirada da igreja. Inclusive, né, já que é recente, assisto um debate do professor Matheus Rangel com o professor e pastor Carlos Augusto Barlatti na Rádio Musical. Vocês podem encontrar na Rádio Musical, a própria Rádio Musical, e no canal do pastor também César Cavalcante. César com S, César Cavalcante. Então, seguindo aqui, ele citou, né, que ele fala assim que Irineu e Tertuliano, vou pegar Tertuliano e Irineu. Existe um estudo que eu peguei aqui, um comentário de Teodoro de Mopsuestia, ou Teodoro de Antioquia, ele nasceu no século IV e morreu no século V. Ele foi filólogo e biblicista na igreja primitiva, né? Esta obra. E ele faz aqui uma pequena citação sobre a palavra apostasia. Ele fala assim, essa transliteração, apostasia, embora usada pelo tradutor de Irineu e por Agostinho, não parece ter sido adotada neste lugar por nenhuma versão latina ou por nenhum dos pais. Irineu e Tertuliano traduziram por abscéssio. Jerônimo, na Vulgata, traduziu por dissécio. Ambrosiaster traduziu por defectio. E Agostinho traduziu por refuga. E segundo Pelágio, Agostinho usou refugium. A Vulgata em nenhum lugar emprega a palavra apostasia, a não ser como o termo apóstata, né? Então é interessante isso. E como ele citou, Tertuliano,
na sua obra De Resurrectione Carnis, a ressurreição da carne, escrevi aqui em cima, eu tô a garganta meio ruim, Tertuliano, De Resurrectione Carnis. Vocês veem aqui a palavra, ele cita o versículo de Tessalonicenses, e vocês observam aí, tá a flechinha vermelha na linha em amarelo, abscessio, que significa partida, retirada. Tertuliano. E Santo Irineu, no livro quinto, Contra as Heresias, em latim, né, que seria o original deles. Em Irineu também ele usa a palavra dissécio. Ele traduziu, na verdade. Ele não transliterou. Então, isso tem que ficar muito bem claro. Isso é de altíssima relevância. Altíssima relevância. Eles traduziram a palavra apostasia, eles não transliteraram, como infelizmente a grande maioria dos tradutores se acovardam e não traduzem a palavra apostasia. E o mais grave, como eu ouvi, né, no debate, falando de que numa Bíblia que traduziu a palavra apostasia por retirada, como deve ser, chamou de tendenciosa. Tendencioso é para mim quem não traduz, né? Não é para mim, é uma questão de lógica, né? Uma questão de lógica. Agostinho, aqui na Obras de Santo Agostinho, uma coleção espanhola, da ABAC, volume 17. Essa aqui é uma edição de 1958, mas eu confirmei hoje, né? Mesmo a coleção nova, só mudou a capa e tal, mas continua o volume 17 ainda. Cidade de Deus, o volume que tem que consta ainda. Capítulo, no livro 20, capítulo 19. Eu só marquei aqui, né? É o livro 20, capítulo 19. Então, vamos ver aqui na página 1490. Isso aqui é muito interessante. Essa aqui é da BAC, hein? A editora muito conceituada. A BAC. Essa aqui é de 1958. Essa edição, mas continua a mesma, só foi reimpressa. Continua sendo reimpressa. Eu imprimi aqui. Olha que interessante. Isso aqui acontece muito. Eu acho até engraçado. Aqui tem o texto, a tradução, e embaixo tem o latim, que seria o original. Olha que interessante. Como foi dito lá, né, Agostinho, ele usa a palavra refuga. Mas o tradutor, o que ele faz? Como refuga, desculpe, eu peço desculpa a Santo Agostinho, mas refuga se torna ridículo, né? Aí, para não ficar ridículo, os tradutores traduziram como apostasia. O que eles fazem? Eles pegam, ao invés de traduzir do latim para o espanhol, aqui no caso, né? Eles pegam e transliteram, nem sei como explicar isso. Eles vão traduzir para o espanhol do latim, e ao invés de traduzir a palavra refuga do latim para o espanhol, eles pegam a palavra grega translitera para o espanhol. Dá para entender um negócio desse? É a mesma coisa que acontece naquela Bíblia, já mostrei para vocês, na Bíblia bilíngue, latim e italiano, publicada pelo Vaticano. Eles traduzem a palavra, tem o texto latim, que é a Vulgata,
Quando chega na palavra apostasia, dissécio, para traduzir para o italiano, eles pegam e voltam para o grego, apostasia. Fica claro de entender o que acontece. Eles não têm a coragem de traduzir a palavra apostasia, como acontece com 95% das Bíblias. Eles não têm, por força dogmática, eles não têm coragem de traduzir a palavra apostasia, porque a palavra apostasia significa, num contexto, como retirada e partida. E acabaria o debate. E feriria de morte por carreirinha, né? E feriria de morte preceitos dogmáticos que prevalecem, né? Não vou nem continuar. Então, observem a coisa, como é que funciona. Aí eu vou mostrar aqui uma tradução em português da famosa Cidade de Deus, publicada em português pela Calouste, Fundação Calouste Gulbenkian, volume 3, é a mesma coisa, é o livro 20, né? Capítulo 19. É essa de Agostinho. Desculpa, aqui tá um texto original, né, de Agostinho. Vocês veem aqui, refuga. Não sei se eu já mostrei, acho que eu mostrei. É o livro 20, capítulo 19, só para deixar bem claro. Aí na tradução em português, eu vou ler aqui. Na página 2053 dessa obra em português, capítulo 19, o que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses acerca da manifestação do anticristo, cuja época será seguida pelo dia do Senhor. Isso, claro. O dia do Senhor tá certo. Aqui é o dia cuja época será seguida pelo Senhor. Vem o anticristo, aí vem o dia do Senhor, tá certo. Vejo que tem de omitir muitas asserções evangélicas e apostólicas acerca do referido último juízo divino, para que esse livro não atinja demasiado volume, mas de modo nenhum se deve omitir o que diz o apóstolo Paulo ao escrever aos Tessalonicenses. Rogo-vos, irmãos, a propósito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e da nossa união com Ele, a união a Ele. Que não, essa aqui é uma tradução portuguesa do texto latim de Agostinho. Rogo-vos, irmãos, a propósito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e da nossa união a Ele, que não vos deixeis facilmente ficar perturbados de espírito, nem vos alarmeis, nem por uma inspiração, nem por uma palavra, nem por uma carta apresentada como vinda de nós, como se afirmássemos que o dia do Senhor está iminente, que de modo algum ninguém se extravie, porque primeiro terá que vir o fugitivo e revelar-se o homem do pecado, filho do morto, que se oporá e levantará contra tudo que se chama Deus ou recebe tal. O que vocês entenderiam por isso? Que de modo algum ninguém se extravie, porque primeiro terá que vir o fugitivo. Vocês viram? Ele traduziu a palavra apostasia por refuga. Refuga, na verdade, seria mais claro colocar como refúgio, que daria a entender um refúgio, um lugar seguro, mas não.
Mas a força, né, não sei de onde vem, né, dogmática, não pode deixar claro que é é uma, é como chama? Uma guarda de Deus, né? Então tem que terá que vir o fugitivo. Mas o que significa isso? Terá que vir o fugitivo? Bom, fica para vocês, né? Entender o que significa isso. Vou deixar aqui. Desculpem, no caso, os tradutores, né? Acho que dá para enxergar aqui, né? Cidade de Deus, Santo Agostinho, volume 3. Aqui embaixo está a Fundação Calouste Gulbenkian, de Portugal. Então, isso aqui é para aguçar a mente de vocês, né? Para aqueles que são fãs, não, porque eu vejo muito essa frase, né? Muito assim, outro dia eu vi uma mocinha comentando, vocês são crentes Nutella que tem medo da perseguição. Meu Deus do céu. Outro dia eu comentei, né? Acho que foi hoje, né? Comentei na Rádio Musical, né? Estava tendo um debate. Eu falei assim, o engraçado é que sempre os valentes, né, de boca, né? Quando vem um aperto, mesmo são os primeiros a fugir, né? Meu Deus do céu. Eu peguei aqui no dicionário latim, né, da Oxford. Eu vou pegar também em português, só para a palavra abscéssio. Estava esquecendo. Está marcado em amarelo aí. Vocês podem observar. Significa a palavra abscéssio. Indo para longe, separação. Assim, eu já mostrei também, vou mostrar outra vez, dicionário bem volumoso, inclusive, da latim e italiano. O interessante é que ele já traz aqui, né? Ele é bem explícito. Vou montar essa marquinha vermelhinha. Vocês vão ver aí a palavra abscéssio. Lá embaixo está lá apostasia. Ele coloca abscéssio, abscissiones, distanciamento, partida, aí, figuradamente, diminuição, Cícero, apostasia, eclesiástico, abscessos, afastamento, retirada, partida, cadê aqui? Então, já está 2 aqui, apostasia, eclesiástico. Não tem como fugir. As pessoas podem pular, espernear, tal, pode pular de um texto para o outro, de um contexto para o outro. Que no do professor Valati, ele pulou do contexto de Paulo, foi lá em 1 Macabeus. São contextos diferentes, e a Septuaginta foi traduzido do hebraico para o grego. Nossa, são tantos obstáculos. Assim, dissécio também dissécio é mais fácil ainda. Tem aqui em português. Eu já mostrei tantas vezes. Abscéssio. Isso aqui é um dicionário etimológico do latim para o dicionário etimológico latino, né? Esse aqui é para o francês de 1830, se não me engano. Tudo estourado aqui, só para não fugir. Abscéssio. Vou fazer uma marquinha vermelha aqui. Coloquei uma marquinha vermelha, vocês vão ver abscéssio, tá lá, partida.
Esse aqui também é dicionário. Esse aqui de 1832, também é dicionário latim-português. Também judiado, muito antigo. Abscéssio. Abscéssio. Vou fazer uma marquinha vermelha também aqui. Tem um risco vermelho do lado da palavra abscéssio. Apartamento, ausência. Latino-lusitano. É muito grande. De 1833. Não dá para não rasgar tudo. Mas tem que mostrar, né? Tá a data embaixo. Então, é que eu falo assim, né? Existem as pessoas teimosas. Porque você nunca existiu, nunca ninguém falou isso. Mas todas as Bíblias, acho que eu já mostrei umas 20 Bíblias. Todas as primeiras Bíblias traduziam a palavra apostasia como retirada. Agora sim, né? Fica a critério de cada um, né? Ou aceita, que nem o pastor Jimmy Swaggart falou aqui no início, né, do vídeo, né? Cabe a nós aceitarmos ou não o sacrifício eficaz e sumário de Jesus, né? O sangue de Jesus não foi derramado em vão, né? Eu acho que é o que basta, né? Então, pessoal, ficamos por aqui. Já são 45 minutos e até a próxima, então. Até mais.